O deputado André Janones, do Avante de Minas Gerais, admitiu hoje, na CCJ, que foi ele quem chamou de chupetinha o deputado Nicolas Ferreira, do PL de Minas Gerais. Parece que a grande maioria dos bolsonaristas são frouxos, né? Não tem coragem de dizer aqui quem foi que chamou o deputado Chupeta de chupetinha. Quem usou essa expressão fui eu e o continuarei fazendo enquanto alguns nessa casa poderem se utilizar de palavras de baixo calão para chamar o presidente Lula de 9 dedos, para fazerem piadinhas como fizeram ontem, insinuando que o deputado Lindenberg agrediria a deputada Gleice Hoffmann. Eu também estou autorizado a fazê-lo. Inicialmente, o insulto foi atribuído a Rui Falcão, presidente da sessão. O vídeo que vamos mostrar dá a impressão de que o termo saiu mesmo da boca de Rui Falcão. Posso continuar? Vai, Chupetinha. Peraí, presidente. Aí eu não compreendi, presidente. Pode continuar, eu falei. Pode continuar. Quem falou aí? Deputado. Presidente, só uma questão aqui antes do meu tempo. Se eu faço isso aqui com qualquer deputado, me coloco no Conselho de Ética. Então todo mundo que é adulto para poder ver que isso aqui aconteceu. Então, presidente, por gentileza, que o senhor tome alguma decisão com isso aqui, porque se fosse o contrário, estava todo mundo aqui ovulando já. Então, poxa, vamos ser aqui no mínimo justo. E os insultos começaram assim que Nicolas abriu o discurso. Acredito, ministro, que o senhor tem que tratar essa comissão com respeito, né? Sem deboche, sem sorrisinho de canto, porque aqui não tem palhaço, aqui não tem circo e a gente precisa realmente manter o respeito com o parlamento. Tem chupeta. E conduzindo aqui para minha pergunta, para o meu tempo, por gentileza, presidente. Não fala não, presidente. Para o meu tempo, presidente. Eu preciso falar. Bom, a gente vai seguir aqui nessa sequência, mas vamos já abrir rodada de comentários. O Augusto estava falando aqui, parecia, né, Augusto, o Rui Falcão. Eu também assisti esse vídeo várias vezes, mas o microfone dele estava desligado. Então, pela leitura labial, a gente conseguiu perceber que não foi o Rui Falcão que chamou o Nicolas Ferreira de chupetinha. Que situação. Olha só, o Brasil é o único país do mundo que tem agências de checagem. Vamos lembrar sempre isso. Eles podiam checar isso aí. Podiam participar de mais investigações. Estão caladas. E tem, por incrível que pareça, uma Associação Brasileira de Jornalistas Investigativos. Foi fundada em 2002. De lá para cá aconteceram, entre outros, escândalos, Mensalão, Petrolão. Bom, paro por aqui. São 2. E agora temos isso. Eles não fizeram uma única revelação. Jornalista, eu achava que todo jornalista era investigativo. Todo mundo. Eu comecei num semanário em que eu tinha de fazer notas de nascimento e falecimento. Eu tinha que investigar o nome da criança, dos pais, o peso, né, falecimento, o dia, morreu do quê, até isso exige. Você vai para um jornalismo gastronômico, você precisa saber se a comida é boa, quanto custa e tal, mas o jornalista investigativo, em maiúsculas, esse descobriu o Watergate é pouco. Pois eles não falam nada sobre isso, nada, tem uma associação, os jornais estão calados, as revistas não dão importância, a TV está preocupado com outras coisas e nós continuaremos a dar. Então, quem quiser saber o que está acontecendo tem que vir aqui para o Oeste. Assine a Oeste que você vai melhorar a tua vida e vai ampliar os teus conhecimentos. É isso. Ô, Cris, em alguns momentos a sessão da CCJ ontem parecia a sala de aula de quinta série, né? O Nicolas foi chamado de chupeta, peruca, Nicole. O Janones, né? Não, mas tinha um coro ali, eram vários. Não foi só Janones. Um Janones, um cara que acha que o presidente da Argentina é o Macron, deveria ser preso por imbecilidade. Está lá. Era pré-candidato à presidência da República. Pré-candidato à presidência da República, é isso aí. Pré-candidato à presidência da República, coordenador digital das campanhas, da campanha do então candidato Lula. Vamos lembrar que ele espalhou muita, mas foi muita fake news durante a campanha. Foi dele o disparo sobre
Bolsonaro canibal, a história que Bolsonaro chamaria Collor para ser ministro da Previdência, que Collor confiscaria as aposentadorias, e isso ficou vários dias no ar, porque o TSE era muito rápido para analisar os pedidos de direito de resposta do candidato Lula, mas demorava semanas para analisar os pedidos de direito de resposta do candidato Bolsonaro, né? Mas voltando à questão aqui da sessão da CCJ ontem, Flávio Dino começou o deboche. Flávio Dino foi homofóbico ao responder ao deputado Alfredo Gaspar, se não me engano, do PL de Alagoas, quando o deputado, num tom de provocação, fala: eu queria saber se o senhor vai ser macho também para fazer intervenção federal no Rio Grande do Norte, se não me engano foi essa a provocação, e aí ele deu uma conotação sexual para essa provocação do deputado Alfredo Gaspar. E aí os outros, esses André Janones da vida aí, ficavam de risinho ali do lado, todos debochando, um monte de apelidinho, e trouxeram temas como terraplanismo, essas bobagens, essas falácias que eles soltam ao vento aí, porque eles queriam, claro, tumultuar o debate. De novo, não queriam, né, que a verdade viesse à tona. Eu queria só, em relação ao Nicolas, falar que o Nicolas foi realmente parecia que era, e como a câmera estava focada, a transmissão da TV Câmara estava focada no presidente da CCJ, deputado Rui Falcão, parecia que ele tinha realmente dito, que ele que tinha falado a palavra ali, o apelidinho jocoso ali para o deputado Nicolas, mas rapidamente Nicolas foi para o Twitter para ver quem é honesto e quem é desonesto nessa história. O deputado Nicolas Ferreira foi ao Twitter dizer: não foi Rui Falcão quem me chamou disso, foi André Janones, que estava do outro lado e não estava sendo focado pela câmera. Mas aí, enfim, o estrago já tinha feito porque a imagem parecia. Então, nas redes sociais ficou muito esse debate aí de que tinha sido Rui Falcão, e até aqui no nosso chat, agora há pouco, eu li alguém ainda falando isso. Está aprovado, o Janones já assumiu. Agora, o que vai acontecer com o Janones? Vai para o Conselho de Ética? Porque aqui tem uma outra conotação sexual, e a gente precisa lembrar que durante a campanha também Nicolas foi alvo de fake news, não sabemos quem espalhou, mas era um vídeo pornô que foi montado com o rosto de Nicolas, e aí para fingir que era o candidato Nicolas Ferreira, era vereador ainda em Belo Horizonte, envolvido em pornografia. Ele ficou com um processo de difamação aí no ar, porque Janones e Companhia Limitada que seguiram a partir dali com apelidinhos, inclusive Felipe Neto, que lançou esse apelidinho nas redes sociais. Nunca ninguém foi julgado nem acusado aí de estar espalhando notícias falsas, fake news, como eles dizem, né? E coisas muito piores, porque aí tem calúnia, tem injúria e difamação no contexto. E só para finalizar, Paula, eu queria fazer um comentário sobre os documentos do deputado Kim Kataguiri, que eu acabei ficando de fora da rodada, mas eu acho muito importante lembrar para a nossa audiência que Flávio Dino aparentemente mentiu na CCJ e mentiu esses meses todos aí, quando dizia que não foi avisado, prevaricou, como bem lembrou o Silvio aí, ao não chamar reforços da polícia, e faz parte de um governo que colocou na cadeia, e ainda está preso, Anderson Torres, secretário de Segurança do Distrito Federal, pelo mesmo crime, de suposta omissão, de suposta prevaricação. Então, Anderson Torres está preso e Flávio Dino solto, com provas aí contra Flávio Dino, que provas, aliás, que não existem contra Anderson Torres. Tudo isso precisa ser questionado. Silvio, Ana, também quero ouvi-los em relação a essa situação, mas só para a gente voltar a não perder o fio em relação à sessão da CCJ de ontem, o Nicolas Ferreira perguntou para o Flávio Dino sobre a visita do ministro à favela da Maré. Vamos acompanhar. Então, a minha pergunta, senhor ministro, é: quem que negociou e conversou com o tráfico para que fosse autorizada a sua entrada no Complexo da Maré? Obrigado, presidente. Com a confusão, Flávio Dino escapou da pergunta e ainda pediu aos deputados para refletirem sobre o comportamento que tiveram durante a sessão. Eu fui parlamentar, eu nunca vi isto na minha vida, me perdoem. Mas é uma reflexão que eu faço como membro do Congresso Nacional. E tenho, portanto, toda a autoridade e legitimidade de propor essa reflexão. O Silvio, o deputado Nicolas Ferreira, talvez tenha feito uma das melhores perguntas da sessão da CCJ de ontem, né?
Pois é, olha, vamos lá, por pontos. Primeiro, em relação ao Janones, muito bem lembrado aí pela Cris, que ele foi um propagador de fake news da pior espécie durante as eleições e não foi punido por isso pela Justiça Eleitoral. Talvez uma das piores fake news tenha sido justamente a de que o presidente Jair Bolsonaro teria cometido ou induzido alguém a canibalismo. Olha, é sujeira da pior espécie. O Janones é a nova geração dos aloprados lulistas. Estão aí de volta nesse governo. Não tem inteligência nem juízo, mas tumultua bem as sessões. Você vê que é para isso que ele serve, é para isso que ele consegue alguns votos, para tumultuar, para justamente produzir essas brigas, confusões que tiram o foco de perguntas importantes, como a do Nicolas. Como o ministro da Justiça e Segurança Pública entrou em uma das favelas, no caso a da Maré, no Rio de Janeiro, das mais perigosas do país, comandada pelo tráfico. Ali moram, a gente nunca pode deixar de dizer, moradores, pagadores de impostos, pessoas de bem, trabalhadores, gente que está buscando trabalho, mas que são reféns do tráfico de drogas no Rio de Janeiro. Dito isso, ninguém entra lá sem algum tipo de acordo, sem algum tipo de comunicação prévia, sem algum tipo de estrutura mínima para não ser combatido e repelido pelo tráfico de drogas. Muito menos com 2 agentes ao lado dele, como ele também debochou. Ele disse, não, as imagens mostram que eu estava ali com 2 agentes. Quem eram esses agentes? Hollywoodianos só pode ser, para entrar com 2 pistolas e combater fuzis que derrubam um helicóptero caso o tráfico tivesse repelido a entrada. Experimente uma viatura da Polícia Militar do Rio de Janeiro, que sabemos sim, deve ter participado de algum processo de inteligência para tentar evitar qualquer catástrofe com a chegada do ministro lá, mas imagine uma viatura tentar entrar nas mesmas situações. Teria saído cravejada de balas, né? Então veja, Paula, sobre o Janones está dito, e sobre essa pergunta, em algum momento a resposta virá naturalmente, porque é o governo do desencarceramento e o governo que tem dificuldades quando tem de lidar com perguntas, né, sobre crime organizado. E aí, Ana, quero te ouvir também. Será que o Janones vai responder Conselho de Ética pelo que disse ontem ao deputado Nicolas Ferreira? Pois é, eu acho que é sempre bom repetir, né? A Cris falou, o Silvio também, e eu vou repetir pela 3ª vez, que Janones foi talvez o maior propagador de fake news da campanha presidencial, né? Claro que a gente tem que falar sobre isso, porque ele tuitava, por exemplo, acabei de puxar um tweet dele aqui, inclusive já até arquivei, caso ele, né, tente apagar. 15 de outubro do ano passado. Estou preparando vídeo bomba onde Bolsonaro admite ser pedófilo. Até lá, subam Bolsonaro pedófilo. Aí ele continua. Tem mais cenas de pedofilia. Isso aí é só a ponta do iceberg. A caixa de ferramentas só começou a ser aberta no lombo do miliciano vagabundo. Tem coisa demais para aparecer até dia 30. Inclusive imagens internas e exclusivas de 2018. Peguem a pipoca e só vem. Janones chamando o presidente Bolsonaro de pedófilo, dizendo que ele está preparando um vídeo onde o presidente Bolsonaro admite ser pedófilo. Isso não foi colocado no inquérito das fake news, né? O Janones é um dissimulado, descontrolado, um ignorante, e curioso que até hoje ele não respondeu aquelas acusações de assédio moral de membros da equipe, do gabinete da Câmara. Até hoje, isso foi jogado para do tapete, ele não respondeu se houve assédio moral, se não houve, porque aquelas pessoas estavam falando aquilo tudo dele num grupo de WhatsApp, se os prints são falsos, são verdadeiros, ou seja, é uma figura, no mínimo, controversa, estranha e descontrolada, né? Ele fala, não vão chamar, eles ficam aí chamando o presidente Lula de 9 dedos, ora, passaram 4 anos chamando o presidente Bolsonaro de genocida, de novo Hitler, de fascista.
jogaram futebol com uma réplica da cabeça do presidente Bolsonaro. Façam-me o favor, né? Agora, sobre o Nicolas e outros ali, esse desgoverno vai sofrer, né? Porque essa nova geração de parlamentares, Nicolas, Gustavo Gayer, a Carol de Tone, que já estava lá, mas, né, que ainda bem que continua lá, são pessoas jovens, aguerridas, que estão preparadas para a guerra cultural, né, para o novo marxismo que entra, né, sai um pouco daquela revolução armada e entra exatamente na guerra cultural, né, é o neomarxismo, e eles vão ter que usar exatamente dessa tática aí, de ofensa, ad hominem, a turma da tolerância que tem o seu próprio gabinete do ódio. Essa é a verdade. Esse desgoverno é o retrato do gabinete do ódio.